A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero levar vocês hoje a uma reflexão, beleza? Eu vou citar um dos grandes e mais importantes escritos pós-apostólicos, que é o livro da Patrística contra as heresias de Irineu de Leão, um bispo grego, retentor ali da doutrina dos apóstolos. Ele travou uma luta ferrenha contra inúmeras heresias adotadas por falsos cristãos nos primeiros séculos. Ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez ele conviveu diretamente com o apóstolo João. Então, um homem muito importante na história da igreja, beleza? Sendo assim, eu quero que vocês entendam que desde os primeiros séculos, o evangelho sofreu inúmeros ataques com heresias, partindo de irmãos, pessoal, de alto escalão na linha de bispos e diáconos, tá? Então eu quero começar citando aqui o livro da Patrística contra heresias de Irineu de Leão, lá na página 55, tá? Nesse contexto que eu vou ler para vocês, Irineu ele está trazendo aqui diversos e inúmeros falsos irmãos, falsos cristãos, que com suas doutrinas estavam bagunçando a fé cristã, tá? E levando muita gente ao engano, cumprindo. Depois a gente vai ver o que Jesus alertou que muitos falsos cristos surgiriam, tá? Mas eu quero partir de um ponto para uma reflexão bem clara para vocês, tá? Se você for católico, se você conhece um católico também, isso vai ferir diretamente a tradição da cultura católica romana, apostólica romana, beleza, pessoal? Então eu quero ler lá na página 55, onde Irineu vai estar falando sobre os nicolaítas. O verso 23,3 vai dizer assim, ó: os nicolaítas tiveram por mestre Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Percebam que Nicolau, ele foi um dos 7 primeiros diáconos e ele foi ordenado não por qualquer um, mas pelos próprios apóstolos. E aqui ele vai continuar: vivem desordenadamente, são plenamente caracterizados no Apocalipse de João, porquanto ensinam que a fornicação e o comer carne oferecida aos ídolos são coisas indiferentes. Por isso que está escrito acerca deles: tenha em teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Eu tenho certeza que faça você refletir um pouco, né? Porque aqui está falando que Nicolau ele foi um dos 7 primeiros diáconos ordenado pelos próprios apóstolos. O que eu entendo com isso? A ordenação de diácono ou de bispo, que é o que eu vou ler o outro homem agora também aqui para vocês, não traz nenhum tipo de segurança que essa pessoa não seja um apóstata, um falso cristão. Não é porque foi elegido por um dos apóstolos que essa pessoa ela tem então ali uma garantia que não viveria de forma incorreta com o evangelho. Vamos seguir. Cerdão agora, o nome dele. Um cerdão qualquer tomou como ponto de partida a doutrina da seita de Simão, que se estabeleceu em Roma nos tempos de Higino. Esse Simão é o Simão mágico. Lembra lá do livro de Lucas? Nos versículos anteriores aqui, Irineu vai falar sobre ele, detalhes importantíssimos. Por isso que eu digo para vocês, é muito importante vocês lerem esse livro, tá? Nono bispo na sucessão dos apóstolos, ensinou que Deus anunciado pela lei e os profetas não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro é conhecido, o segundo é incognoscível, um justo e o outro bom. Então percebam aqui que esse cerdão aqui que está sendo citado aqui, ele foi o 9º bispo na sucessão dos apóstolos. E o que ele ensinou? Ensinou que o Deus anunciado pela lei e pelos profetas não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão conseguindo perceber aqui a gravidade disso? O cerdão era um apóstata, era um falso cristão, era um anticristo. E ele foi quem? 9º bispo na sucessão dos apóstolos, irmãos. Isso não faz você refletir um pouco? Principalmente se você for católico. O católico ele bate no peito e diz: nós temos a descendência do apostolado de Pedro. Por isso nós somos a única igreja verdadeira. Percebam que Cerdão foi o 9º bispo na sucessão dos apóstolos e ele ensinou que Deus anunciado pela lei não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ver que Nicolau ele foi um dos 7 primeiros diáconos ordenado pelos apóstolos.
E ele ensinou que a fornicação e o comer carne sacrificada não tinha problema nenhum. E isso fez com que João, lá em Apocalipse, escrevesse: tens em favor que odeie as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. E não somente disso. Ele vai falar de outros vários, de Marcial. Gente, vão lá, leiam esse livro. Ele é enriquecedor, tá? Ele vai enriquecer você, a tua compreensão sobre as falsas heresias. O tamanho de anticristos que surgiram nos primeiros séculos é inacreditável, com doutrinas gnósticas, diversas doutrinas que hoje se diluíram no contexto da igreja cristã, seja evangélica e seja católica. Você vai ver que muitas daquelas filosofias carregadas por esses falsos cristos estão hoje no meio protestante, no meio católico. Você pode ver, tá? Quando você fizer uma análise bem fácil, você vai ver que muitas coisas ali persistem até os dias de hoje. Mas percebam que não existe segurança nenhuma por ser descendência. Aqui, gente, vocês conseguem entender que esse Serdão, ele era o sucessor dos apóstolos? Conseguem entender que Nicolau foi escolhido pelos próprios apóstolos e vieram a apostatar, a ensinar coisas erradas? Vamos refletir mais um pouco? Os católicos, eles se orgulham, dessa linhagem. E na realidade o que importa, nós vamos ler agora, deixa eu puxar aqui para vocês, Gálatas 1, Paulo vai dizer assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora no verso 8, que é o que eu quero dizer para vocês. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie o outro evangelho além de que já tenho vos anunciado, seja anátema. Então perceba que Paulo está falando aqui. Por que Paulo cita o verso 8? Irmãos, porque vários da sucessão dos apóstolos estavam ensinando doutrinas contrárias àquela que foram ensinadas pelos próprios apóstolos. E ele está falando aqui que mesmo que um anjo do céu, ou um deles que venha ensinar outro evangelho do que aquele que foi ensinado pelos apóstolos, seja considerado anátema, anjo, irmãos. E aí o povo católico hoje, ele firma, ele fala, não, nós temos ali Constantino, que foi o Papa. Percebam a conversão desse homem, pessoal. Constantino, que a partir de Constantino, então, nós tivemos o primeiro concílio de Niceia, onde ele convocou os bispos, os supostos cristãos do mundo todo, para irem para lá, para então entrarem em um acordo se Jesus realmente era o Filho de Deus ou não, consequentemente trilhar ali quem iria estar no comando da igreja. Um pagão, irmãos, um pagão, um rei de Roma que escravizava, que se converteu, segundo eles, usando a desculpa para vencer uma guerra. Consegue compreender? Ele usou de Deus para matar outras pessoas. Jesus não permitiu que Pedro cortasse a orelha do homem que estava tentando prender Jesus, e ele usa do evangelho logo depois para traçar uma guerra e vencer uma guerra em nome de Deus. Um homem que se batizou lá no final da sua vida, viveu como líder da igreja cristã no mundo, sem ser batizado, sem nascer de novo. E muitos aqui firmam a sua expectativa, o seu conhecimento na tradição que foi passada de geração em geração por esse homem. E não somente por esse homem, a gente acabou de ver que bispos elegidos pelos próprios apóstolos, na descendência direta dos apóstolos, foram pagãos, foram apóstatas. Isso não dá nenhum tipo de segurança para você do que essas pessoas estão ensinando. O próprio Paulo já deixou lá em Gálatas 1 isso escrito, que nem um anjo do céu que venha pregar outro evangelho, que Jesus não é o Filho do Pai, que ele não é o verbo da vida, que não foi por meio do verbo que se fez céus e terra, mas que houve outros seres, anjos que criaram o mundo, porque aqui Irineu vai bater muito nesse ponto, porque foi ensinado que os anjos é que criaram o mundo, e que existia deuses e deuses, enfim, vários tipos de heresia. Ele fala que nenhum tipo de evangelho seja anunciado a não ser esse que nós estamos ensinando para você, que seja considerado anátema, ou seja, sem valor nenhum. Você consegue compreender isso? E percebam, irmãos, os relatos históricos que no momento em que Constantino organiza o concílio, ele faz o convite, ele sai ali convidando todos aí, mundo afora, para vir para esse concílio. Muitos cristãos se negaram
a ir para Roma, porque sabiam da prostituição. O objetivo de Constantino era unificar, e ele fez isso, unificar Estado e religião para ter poder sobre todos. E foi isso que aconteceu. Ele usou da fé das pessoas humildes para controlar o povo. Ele se autodenominou líder do cristianismo, pessoal, justamente para implementar qualquer tipo de doutrina que fizesse sentido e fosse favorável ao Estado de Roma. Quantas pessoas ele matou em nome de Deus? Ele e os seus descendentes, os outros que assumiram o poder, que são considerados papas da igreja. Quantos queimaram, quantos mataram, travaram guerra santa, quantas coisas fizeram em nome de Deus, de um falso evangelho, meus irmãos. Não é porque é descendência, entre aspas, ali, dos apóstolos que carrega o verdadeiro evangelho. É para vocês entenderem, irmãos, que o verdadeiro evangelho, ele não depende de homens. Se Pedro, olha só o que vamos dizer, se Pedro chegasse e anunciasse outro evangelho, Paulo está dizendo que era para considerá-lo como anátema. Ele diz, eu mesmo, olha, ainda que um de nós anuncie outro evangelho, não importa se é apóstolo, se é bispo, se é diácono, seja quem for, outro evangelho seja considerado anátema. E quantos evangelhos anunciou, então, o sistema romano para o mundo? Venderam terreno no céu, cobraram impostos de santos, proibiram o casamento. E você vai ver que essa proibição de casamento começou ainda lá nos primeiros séculos, considerando o casamento como algo pecaminoso, que na realidade o cristão deveria se dedicar, o verdadeiro sacerdote deveria se dedicar somente a Cristo Jesus, totalmente contrário à lei de Deus, ordenando que o homem multiplique-se, frutifique-se, se espalhe pelo mundo, o cristão, a família cristã. Então percebam que são vários, deturparam a questão do sacerdócio. A Bíblia fala que Deus, Jesus Cristo, nos fez reis e sacerdote, que todos nós, segundo a palavra de Deus, todas as cartas dos apóstolos, vai nos chamar de santos, porque todos nós somos considerados irmãos e santos por meio da obra de Cristo Jesus, e não um grupo específico, seleto de pessoas. São tantas as heresias, irmãos, a idolatria, achar que algum ente querido, alguma pessoa, ou até um irmão da igreja que já morreu, como fazem com os santos, como o próprio São João, São Paulo, São Cristóvão, tantos outros aí, tantos santos, invocando intercessão para que haja algum milagre da parte de Deus por meio da intercessão desses, sendo que isso é proibido, isso é espiritismo, invocar mortos, falar com mortos, fazer pedidos, é você ter interação com pessoas que já partiram, isso é pecado gravíssimo. Então todas essas práticas, elas partem de um evangelho anátema. E não precisa ir longe, no meio protestante também existe um evangelho muito anátema em diversos casos. Por isso que nós temos que nos apegar à palavra dos apóstolos. Então, teve vários ali, eu aconselho vocês a lerem também o livro, tá? Para que vocês tenham maior compreensão. Tantos hereges que se levantaram, se dizendo ser Cristo, se dizendo ter a doutrina, usando de Jesus para afirmar filosofias e doutrinas, usando de alguns evangelhos e não de todos, desconsiderando o apóstolo Paulo. Muitos desconsideravam a mensagem do apóstolo Paulo. Então hoje, pela graça de Deus, nós temos as cartas dos apóstolos nas nossas mãos. Nós temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas de Pedro, nós temos ali muita referência ao estilo de vida dos apóstolos, a forma, os atos dos apóstolos. Nós temos tudo isso registrado para nosso benefício, para que nós hoje pudéssemos permanecer nas obras dos apóstolos. Por isso que Deus permaneceu com a Bíblia. A Bíblia, que na realidade é uma biblioteca de livros, nós não precisaríamos, mas ela facilitou, essa biblioteca nos facilitou ao acesso às cartas deles, dos apóstolos. Foi assim que Deus preservou a mensagem do Evangelho. Então, seja quem teve ela nas mãos, se for Roma que teve ela nas mãos, ou se foi quem for, isso não faz diferença. Muito tempo, Roma escondeu, privou as cartas dos apóstolos dos povos, tá? Isso tudo é história. Privou, somente tinha acesso aos sacerdotes católicos, os bispos. Modificaram o tempo, as estações bíblicas, tudo em favor do poder, em favor do controle, da riqueza,
Você não precisa ser nem um nerd e nem um filósofo para refletir essas coisas e entender que mesmo, né, como Paulo diz, que seja um de nós que ensine outro evangelho, que os profetas e que nós anunciamos no princípio seja considerada anátema. Mateus 24:5, o que ele vai dizer? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, né, naqueles séculos foram tantos, mas hoje a perversão desses falsos cristos são diferentes. Hoje é muito mais deturpado o evangelho, porque hoje temos o evangelho da prosperidade, temos tantos outros tipos de evangelho que não provém dos apóstolos, que as pessoas acabam caindo. Mas enfim, eu queria fazer você refletir essas coisas. Então você que é católico, você que é protestante, busque nas cartas dos apóstolos a verdadeira mensagem do verdadeiro evangelho. Porque sem a mensagem do verdadeiro evangelho escrita pelos apóstolos, você vai se perder. Você vai se perder em filosofias vãs, em falso evangelho, com falsos cristãos, que se levantam com nomenclaturas de bispos, padres, papas, tudo que é tipo de coisa, apóstolo, profeta, tanto faz a nomenclatura que eles se auto-nomenclaturaram. Né? Mas o importante aqui é vocês compreenderem essas coisas. Então eu vou ficar por aqui. A graça e a paz a todos.